Lima e Eugênio Leal. Dá uma olhada nesses números do Alexandre Gesbrecht. Ele tem um perfil interessantíssimo de documentação do São Paulo no Twitter. E ele, logo após o Clássico, ele colocou esses números aí, olha. Nossa. Clássico disputados fora de casa desde 2008. 60 jogos. 7. Aí você tá vendo certo, viu, amigo ligado no Bom Dia Focus. 7 vitórias, 14 empates, 39 derrotas. 50 gols marcados, 121 gols sofridos. Aproveitamento de 19,4%. Tem um outro, que aí a gente vai para 2017, pega os clássicos válidos apenas pelo Campeonato Paulista. E aí o aproveitamento é pior ainda. 27 jogos, 2 vitórias do São Paulo contra os principais rivais, 5 empates, 20 derrotas, 21 gols marcados, 54 gols sofridos, 13,6% de aproveitamento. São números nos clássicos que demonstram, na prática, aquilo que o São Paulo tem vivido nas últimas... O São Paulo como visitante é um belo visitante, né? Faz a festa do dono da casa. O São Paulo, eu estava olhando ali, o Paulo lembra, o saldo de gols, está devendo 71 gols. Nesse histórico aí de clássicos. Gente, impressionante. Nós estamos falando do São Paulo. Um dos clubes, se não o clube mais vitorioso do futebol brasileiro. Para muitos o mais, né? Não, se a gente incluir aí os títulos internacionais. Seria legal depois, né? Com certeza ele pode levantar isso daí, o Alexandre, né? O Alexandre. Como eram esses números antes desse período? Boa. Qual era esse aproveitamento? Qual é a diferença de aproveitamento? Mas um período de mais ou menos 10 anos, mais de 10 anos. E não impacta por se tratar do São Paulo? Sim, impacta. 2007 para cá. Muito. E isso aí coincide mais ou menos com a saída do Muricy. Daquela saída do Muricy, que foi tricampeão brasileiro. A partir dali, quando o São Paulo desiste do Muricy, porque ele, embora fosse campeão brasileiro, não ganhava Libertadores, né? Tinha essa obrigação de ganhar a Libertadores, o São Paulo entrou numa decadência enorme. E esses números comprovam, mas não só esses. O que o São Paulo ganhou de lá para cá? Muito pouco. Nada, o último Paulista foi em 2005. E ganhou uma Copa Sul-Americana em 2012. Ganhou uma Sul-Americana em 2012. E ponto. Então, o clube precisa se repensar. Olha aí, ó, do clássico de ontem, posse de bola, praticamente um empate, né? Finalizações, São Paulo até finalizou mais, só que a eficiência do Corinthians foi maior, né? A gente tá vendo aí desarmes, faltas... enfim, cartões, impedimentos, escanteios, tudo igual também em escanteios. A gente notou, até pelo que o Paulo Lima destacou, né? A baixa qualidade técnica do jogo. Muito ruim. E aí eles se nivelaram nessa pobreza de futebol apresentado. Eu acho que o torcedor do Corinthians tem que festejar, sim. É uma vitória num clássico, enfim. O time dá uma aliviada aí na pressão que vinha sofrendo, mas todas aquelas críticas que a gente vinha fazendo, a gente vai continuar fazendo. É um Corinthians que não tem rendido. É um Corinthians que o Fábio Carille ainda está batendo cabeça para encontrar não só a melhor formação, mas um padrão tático. Mas com a vitória pulou, né? Subiu para a liderança. Subiu. Mas é engraçado porque o Corinthians vai muito mal contra os pequenos, mas está ganhando os clássicos. Isso dá um fôlego. Ganhou do Palmeiras, de casa, ganhou do São Paulo. E o torcedor, ele tá feliz da vida. Faz toda a diferença. Quero saber de perder pro Red Bull, perder pro Guarani. Eu quero ganhar o clássico. Vamos ver como é que foi a repercussão do outro lado. Tem a classificação aí? Então coloca aí, vamos ver, o Paulo Lima chamou atenção. Esse é o grupo D, né? O grupo de São Paulo, que apesar da derrota, segue ali na zona de classificação. E o São Paulo corre o risco de... Hoje o Oeste encara o São Bento, verdade. que vai muito mal no Campeonato Paulista. Sim. E o Oeste vai muito bem. O Oeste já passa. Já passa. Não, o Oeste joga pela liderança do grupo. Joga pela liderança. Mas assim, Calheiros, um empate já passa o São Paulo, já deixa o São Paulo numa situação... A gente tem um grupo do Corinthians aí? Vamos ver o grupo do Corinthians. Aí, ó, Corinthians, Paulo Lima, com a vitória voltou pra liderança. Mas olha como tá embolado. Esse tá embolado. Emboladíssimo. O Bragantino conseguiu ceder o empate